Bom, galera, aqui então, terceiro exercício, tá? Ele usa o z aqui, que é a mesma coisa que f de xy, é uma outra nomenclatura da função, tá? Então, z igual a x vezes e elevado a 3y no ponto 2 e 1/3, tá? Aqui é a derivada de z em relação a x, então, primeiro, o z e o z, porque é a nomenclatura que ele usa para a função, certo? Então, a derivada de z em relação a x vai ser igual a x vezes e elevado a 3y derivado. A gente está derivando em relação a x, então a gente observa que o e é uma constante, o 3 é uma constante e o y é uma constante, certo? Então vamos tirar isso fora do parênteses e derivar só o x. Então vai ficar e elevado a 3y vezes a derivada de x. Então vai ficar e elevado a 3y vezes 1, que é a derivada de x. E elevado a 3y vezes 1 é ele mesmo. Então vai continuar sendo e elevado a 3y. Certo? Então essa primeira parte acabou aqui. Agora vamos derivar em relação a y. Então a primeira parte vai ser a mesma. Então x vezes e elevado a 3y derivado. Certo? Aqui a gente está derivando em relação a y. Então, a nossa constante aqui é o x. Certo? Então, vamos tirar ele do parênteses. Vai ficar x e dentro do parênteses e elevado a 3y. Derivado. Beleza? Aqui, para resolver esse e elevado a 3y, ele é uma função composta. Então, a gente vai usar a regra da cadeia. Eu deixei ela montada aqui já para explicar para vocês, tá? Então tá aqui a fórmula da regra da cadeia, tá? F' de g de x vezes g' de x. E aqui a nossa função, e elevado a 3y, tá? A função de fora, o nosso f de x, é o e elevado a x, certo? E a derivada do e elevado a x é ele mesmo. Ah, mas a gente está derivando em função de y. O x não é constante, não vai ser zero? Não, porque a gente não está derivando só o expoente, a gente está derivando o e elevado a x, tá? Então, continua sendo o e elevado a x. E aqui, como a gente está derivando em função de y, a gente vai fazer a derivada de 3y, que é a função de dentro, que vai ser igual a 3. E aqui a gente aplica na fórmula, tá? Então, a gente vai pegar a derivada de f de x e substituir o x por g de x, que é o que eu fiz aqui, ó. Peguei a derivada de f de x e substituí o x pela função g de x. Então, ficou e elevado a 3y vezes o g' de x, que é igual a 3, certo? E aqui eu só joguei esse 3 aqui na frente, tá? Ficou 3e elevado a 3y. Então, aqui, voltando para cá, a gente vai colocar esse resultado aí. A gente vai copiar esse x e multiplicar ele pelo resultado que a gente encontrou lá embaixo, que é o 3e elevado a 3y. Certo? Aí agora eu vou só fazer um ajuste. Então vai ficar a derivada de z em relação a y igual, só vou jogar esse 3 na frente desse x. Vai ficar 3x e elevado a 3y. Certo? E aqui terminamos de derivar em função de x e de y. Agora vamos substituir os valores. 2 para x e 1/3 para y. Vamos ver como que vai ficar esse aqui. Então, derivada de z em relação a x é igual. Então, aqui a gente tem só o y. O y vale 1/3. Então, vamos ver como que vai ficar. E elevado a 3 vezes 1/3. Então, derivada de z em relação a x é igual. Aqui não deixa de ser uma multiplicação de fração, tá? Então, aqui tem um 1 embaixo desse 3. Então, eu vou manter ele aqui. 3 vezes 3... Perdão, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Então, ficou e elevado a 3 sobre 3.
3 sobre 3 é a mesma coisa que E elevado a 1, que é a mesma coisa que E, certo? Então aqui a gente terminou de substituir com a derivada em relação a x. Aí agora a gente vai fazer com a derivada em relação a y. Então a derivada de z em relação a y é igual. Vamos substituir o x por 2 e o y por 1/3. Então vai ficar 3 vezes 2 e elevado a 3 vezes 1/3. Certo? Derivada de z em relação a y é igual. 3 vezes 2, 6. E o e elevado a 3 vezes 1/3, a gente já viu aqui do lado que e elevado a 3 vezes 1/3 é igual a e. Certo? Então aqui vai ficar 6e. E aqui terminou o nosso terceiro exercício.